Salles, inevitável tratar de campanha São Paulo, né? A Prefeitura de São Paulo. A gente está vendo o momento da campanha, enfim. O presidente Bolsonaro conversou conosco aqui na sexta-feira, ainda falando sobre Melo Araújo, né? A decisão do partido de ter simplesmente um vice, da necessidade de ser leal ao acordo, enfim. Mas a gente sabe que existe um certo desconforto ali, inevitavelmente. Tua leitura sobre esse momento, sobre a campanha de São Paulo? A verdade é que foi um erro o partido não ter uma candidatura própria. Um partido que faz a maior bancada federal do país, 98 deputados inicialmente eleitos. No estado de São Paulo faz 17 federais e 19 estaduais. E aí você se curva a um discurso construído para justificar a direita não ter candidatura própria. Quem quer candidatura de máquina, quem quer candidatura do sistema, daquela forma de fazer campanha, daquela forma de administrar, é quem está mamando lá na teta da administração. Essa é a verdade. A cidade de São Paulo, há anos, isso não começou agora com o mandato atual, mas há anos, e continuou no atual, há anos a cidade de São Paulo está capturada por máfia. É máfia do transporte, é máfia do asfalto, máfia do lixo, máfia da creche, máfia... Por quê? Porque você acaba vendo que as políticas públicas elas são escolhidas e contratadas e as despesas feitas muito menos no interesse do cidadão e muito mais no interesse dos grupos que dominam esses respectivos serviços, né? Então, o que acaba acontecendo é que a cidade sofre com isso. É preciso você ter... E eu conversei lá atrás com o Rudolph Giuliani, que foi prefeito de Nova York, e ele dizia o seguinte, para você colocar ordem na cidade... O primeiro passo é você colocar ordem na administração pública. Você não tem moral para impor à sociedade o cumprimento das leis e das regras se os próprios mandatários, os próprios dirigentes, seja nas secretarias, nas subprefeituras, não cumprem eles próprios. Pior ainda, quando eles usam os cargos para extorquir a sociedade. O sujeito vai numa subprefeitura, vai lá, é um balcão de negócio. Pô. É um negócio impressionante. Então, quando nós defendíamos, eu defendi até onde pude, e a hora que o presidente Bolsonaro tomou a decisão de não esticar mais essa corda e não ter, consequentemente, uma candidatura própria que eu pudesse ocupar, mas até aquele momento, o que eu vinha dizendo? A direita tem sim que ter uma candidatura própria. Não pode se curvar ao centrão, não pode se curvar a partidos e grupos que estão, no fundo, na base do governo federal do Lula. Essa é a verdade. Né? O MDB... tem 3 ministérios no governo Lula. O prefeito Ricardo Nunes não apoiou o Bolsonaro em 22. O grupo de partidos que ali está não são a base do presidente Bolsonaro. E agora, inclusive, nesta campanha, nesse exato momento, no momento em que eles conseguiram neutralizar um candidato do grupo bolsonarista, que era eu, eles disseram, bom, aí já deu, agora vamos dar uma escondidinha aí nos bolsonaristas para não queimar o filme da campanha na capital. Não, isso não tem cabimento. Eu entendo, por exemplo, a escolha do governador Tarcísio, que tem uma boa parceria com a prefeitura. O Tarcísio é um cara muito pragmático, tem lá a sua maneira de enxergar esse problema e tudo mais. Mas defendo, por outro lado, que se a direita não tem candidatura própria, né, se você não dá o exemplo, você vai diminuindo a sua capacidade de angariar apoio e gerar demonstração política de força. Porque não adianta, você galga uma série de candidatos, viram... deputados estaduais e federais, mas na hora de fazer campanha para o majoritário, né, nesse caso das eleições municipais para prefeito, você abre mão disso em prol. Isso não acontece só na cidade de São Paulo, isso acontece em várias cidades do Brasil, e em especial aqui no nosso interior do estado de São Paulo. Você vê um monte de gente agora pintada, né, de verde e amarelo, lá com o 22 e tudo, e que há 3 anos atrás estava fazendo L, estava dizendo ele não, Bolsonaro não e tal. Ou seja, tá cheio, você recebe print toda hora. Olha, esse cara aqui é o presidente do PL em tal cidade, mas esse cara aqui é do PT, esse cara aqui fez campanha contra o Bolsonaro, o filho do cara é o líder do ele não. Por isso que eu decidi voltar para o Partido Novo, que me acolheu, já me abrindo a vaga para o Senado em 2026. Porque a turma do Novo, e a reportagem da Folha mostrou, tem menos capacidade financeira, mas tem uma homogeneidade, né? uma visão, uma estratégia que é bem coesa na turma da direita. Aí o pessoal fala, mas é que fulano foi contra o Bolsonaro. Sim, toda a turma do Amoedo, graças a Deus, foi embora
do Partido Novo. Esses caras foram lá para a Rede Sustentabilidade, para o PSB lá da Tabata. Quer dizer, aliás, está cheio. O próprio Amoedo aí andou dizendo que o candidato dos sonhos dele era a Tabata. Ou seja, só mostra bem quem ele era de fato. Então, a turma que ficou e veio para o Partido Novo depois da saída do Amoedo, né, é uma turma nossa, do verde e amarelo, da direita, dos conservadores. Não é essa turminha aí do Amoedo, Xoxa, né? A Rede Sustentabilidade é até então pintada de laranja. Não, agora é a turma nossa mesmo. Né? O Novo agora se reestruturando, e o meu papel lá é esse, é fazer o seguinte, nós somos o partido de direita conservador que acolhe, e a gente sabe, nós temos a maturidade de saber, que tem gente boa de direita como nós em vários partidos. Essa história de dizer, sim, ou é nosso, sim, ou não é nosso, não é assim, não funciona assim. O Brasil tem gente boa e gente ruim em vários lugares. Você tem que identificar as pessoas. Eu acho, Salles, que com relação ainda à Prefeitura de São Paulo, fica claro que nós sempre vivemos também na disputa paulistana o teatro das tesouras, né? Porque em algum momento falar, não, Salles é direita, paulistano não vota com a direita, o que a gente está vendo agora. Claro que vota. Maluf, campeão de votos na cidade de São Paulo. Jânio Quadros, campeão de votos na cidade de São Paulo. O próprio Dória, que eu até, enfim, usou as bandeiras da direita para se eleger, sim, né? Mostram que as propostas de direita, quando bem defendidas, com uma boa estratégia de comunicação, elas avançam. Veja o candidato Pablo Marçal, como está indo bem, sem tempo de televisão, sem apoio partidário, sem uma série de coisas. Ele abraçou as bandeiras da direita e está navegando nelas, nas bandeiras de direita conservadora. Inclusive fala de você, né? Salles, tiraram o Salles, eu entrei. Tem lá a Marina Helena, que tem também, claro, de novo, né? Você tem que identificar as propostas e as pessoas. Tanto a Marina quanto o Pablo Marçal têm, cada um no seu estilo, defendido bandeiras muito parecidas, mas visões conservadoras de diminuição do tamanho do Estado, de tolerância zero, de lei e ordem. Né? Essas são as bandeiras da direita. E tem eco. Basta você não ser um tapado que não sabe defender, né? E não pode ter telhado de vidro também. Então aqui uma composição, você ter boas ideias, boas posturas, não pode ter telhado de vidro, saber argumentar, ter carisma, ter capacidade de conversar com a sociedade. Eu acho que isso é o problema. Esse é o caminho e, enfim, infelizmente eu acho que a direita na cidade de São Paulo em 2022, quando houve essa campanha que nós tivemos, o pessoal fala, o Bolsonaro não ganhou na cidade, o Lula ganhou dele. O Marcos Pontes perdeu pro Márcio França e o Tarcísio perdeu pro o Haddad. Porque não se fez campanha na capital, essa é a verdade. Eu era candidato a deputado federal, fui o terceiro mais votado na cidade, né? Foi o Boulos, depois a Zambelli, depois eu. Os majoritários não fizeram campanha na capital. O presidente Bolsonaro, com toda a explicação, enfim, com toda a justificativa, estava rodando o Brasil inteiro. O Tarcísio teve uma candidatura muito mais voltada para aquilo que nós tínhamos disponível de estrutura partidária e tal, que era pelo interior. A campanha na capital foi muito mais reduzida. Uma delas foi aquela oportunidade que teve aquela troca de tiro na Paraisópolis e tal. Ou seja, a cidade de São... E o Marcos Pontes também rodou o interior. Então, não é que não ganhou na cidade porque não consegue ganhar. Não rodou na cidade porque não ganhou na cidade porque não teve uma estratégia, uma dedicação voltada para a cidade, estrito senso. Se tivesse tido, eu acho que teria ganho. Mas